São 7 da manhã, 6 horas nos Açores. Bom dia, Francisco Sena Santos. Hora oficial do continente. Tens saudades? Da rádio. Eu faço rádio todos os dias. Gosto. A rádio, Jorge, mudou. Eu acho que a ideia de rádio, mais a de televisão, mas sobretudo a de rádio, a rádio hoje transferiu-se para o áudio. A rádio hoje é áudio. Eu continuo a ouvir rádio, ouço rádio sobretudo no carro, mas ouço cada vez mais podcast, ouço cada vez mais áudio. Sei lá, eu estou a trabalhar de manhã à hora a que o Fernando Alves faz os sinais, edita os sinais. E eu quero ouvir todos os dias os sinais. E ouves em direto? Ouço em podcast a posteriori, ouço quando posso. Portanto, no fundo, nós sabemos que a rádio agora passou a estar em todo lugar, a todo momento. Sempre foi ubíqua e a questão é, a rádio deixou de ser necessariamente o instante. Eu acho que esse continua a ser um trunfo decisivo. Quando há uma emergência, nós vamos buscar o rádio. Eu ainda uso o transistor, mas encontro uma qualquer forma de escutar a telefonia. Rádio. Portanto, A telefonia. quando nós sabemos, nós sim. vamos imediatamente em busca das rádios que consideramos credíveis. Estou a pensar na Antena 1, estou a pensar na TSF, Sim. estou a pensar na Renascença, que é ali podem-me dar boa informação e credível. Sim. Vamos a um cenário de pesadelo. Imagina que se repete o 1º de novembro de 1755, ou seja, um terremoto. Tenho a certeza que um dos meus primeiros gestos, para além de garantir a segurança básica, mas isso também faz parte da segurança básica, é ir pegar num transistor que seja autónomo, que não dependa... o telemóvel depende de redes... Wi-Fi. Justamente. Um radiotransistor, uma telefonia tradicional e tê-la no bolso, um daqueles pequeninos transistores como aqueles que se levava para o futebol para ouvir o relato dos outros jogos. Tenho alguns deles e alguns desses rádios a pilhas e a rádio é essencial para isso, para uma emergência. A rádio hoje é cada vez mais... áudio, é cada vez mais podcast. A minha grelha da rádio é a rádio é a grelha que eu componho. Junta as coisas que eu quero ouvir a todos os dias. Somos programadores, no fundo. Somos nós programadores daquilo que nós queremos queremos ouvir aqui, isto aqui, sim, aquilo daquela. Sim. As diferentes rádios, vou fazer diferentes escolhas com um benefício extraordinário, que é poder escolher uma rádio que é feita em Portugal, como uma rádio que é feita, e acontece isso comigo, eu ouço vários noticiários, minha cultura é muito marcada pela francofonia, rádio francófona, ouço rádios de Nova Iorque. Vais à France para saber o que é que lá se passa? Sim, vou à Europa, mas também vou à BBC, vou a algumas rádios muito bem feitas em Itália, vou a rádios muito bem... frequento diariamente uma rádio americana, a Rádio Pública, PBS, é uma rádio muito bem feita. Olha, e a tua escuta da rádio portuguesa e do jornalismo de Portugal? Há uns números que não têm a ver com a rádio, mas têm a ver com a imprensa, e isso é importante, é que a imprensa em papel não recuperou da crise. Isto é, o fecho dos quiosques, eventualmente, a perda do hábito da leitura, está a fazer desaparecer o papel e, apesar de tudo, o online está a recuperar. Isto para ti é preocupante ou é a vida e isso ia acontecer? É a vida. Faltam-me dados científicos, dados comprovados para defender este argumento, mas é uma convicção. A minha convicção é de que o jornal em papel nunca vai desaparecer, mas vai tornar-se um produto de luxo. Eu vou querer continuar, até pode ser caro, o meu orçamento tem de continuar a dar para poder comprar o jornal como produto de luxo. Isto significa que o jornal tem de ser uma coisa diferente daquilo que era, tem de ter formatos longos, tem que ter as matérias que eu não quero ver num ecrã, que quero continuar a ver no papel, quero sentir, quero poder voltar a elas, quero poder estar sentado numa esplanada tranquilamente com o jornal à frente e a poder lê-lo. É uma espécie de degustação de... Degustação, é perfeito, é isso mesmo, degustar as notícias. O que implica uma extraordinária transformação. Talvez estejamos a começar a entrar no túnel de saída da crise iniciada. É difícil. Quando é que a crise começou? A crise tem diferentes momentos. Há a crise da internet
de borla que cria a ilusão de que é possível fazer jornalismo sem suporte. O grátis deu cabo do modelo de negócio. Deu cabo do modelo de negócio, claro. A seguir veio a crise 2007-2008, que em Portugal se estendeu até pelo menos 2015 e que teve consequências devastadoras, que ainda continuam a ser sensíveis, ou seja, os jornais, a informação tem que voltar a ser alguma coisa daquilo que foi na década de 90. A década de 90 eu sei que é irrepetível. Vamos ver o caso português da década de 90. A década começa com o aparecimento das rádios, que mudam a paisagem. CMR, Correio da Manhã Rádio, que é um produto esteticamente exemplar. Bonito, não é? Justamente, o IPECO concebeu uma telefonia elegante. A Rádio Geste, em Lisboa, era também uma telefonia elegante. A Rádio Nova, no Porto, mudou a maneira de falar. A TSF rebentou com os modelos de fazer política. Partiu isto tudo. Foi para a casa foi para a porta dos políticos, começou a fazer perguntas e a fazer perguntas ser atrevido, agressivas. claro, sim. E isso também é inspirado pelo Independente, que já cá estava e que muda a paisagem, e logo a seguir vem o público que estabiliza as coisas num padrão de qualidade. Ao mesmo tempo aparecem as primeiras televisões privadas. Portanto, na década de 90 tudo mudou e havia dinheiro. Caso pessoal, não vou olhar para o meu umbigo, mas eu podia fazer uma coisa que é impensável, e fazer uma manhã da rádio em direto da feira, da Bookmesse, da Feira do Livro de Frankfurt e do Salão do Livro. Era a vaga Saramago Nobel, na feira, na Flip, a Feira Internacional de Paraty, nos arredores do Rio de Janeiro. Ou seja, hoje isso é impensável. Uma rádio, a TSF, teve ao mesmo tempo 4 repórteres na Guerra do Golfo. A Antena 1 teve repórteres em permanência na crise dos Balcãs, em diferentes sítios. Eu fiz eleições, lembro-me de umas eleições em Espanha, em que eu estava nos estúdios da Rádio Nacional de Espanha em Madrid, e havia uma repórter em Barcelona, outra em Bilbao, um repórter em Sevilha e outro na Galiza. Não me lembro agora se em Vigo, se em Santiago de Compostela. Ou seja, O que é que nos aconteceu? Acabou o dinheiro pura e simplesmente, ou acabou a vontade de fazer, ou... Acabou o dinheiro. E essa para ti é muito claro, que é uma questão de investimento. Sim, a verdade é que as redações emagreceram de forma dramática. Nós vemos que redações de quem se esperava apego à qualidade, sim, e que deitaram fora, e aqui sublinho isto, deitaram fora grandíssimos repórteres e que penso eu, faziam vender jornais. Estou a pensar, sei lá, Paulo Moura. Paulo Moura é um extraordinário contador de histórias, e é para mim impensável que alguma redação não se tenha batido para o... Mas esse foi um movimento salvo provavelmente a SIC, que preservou muitos dos seus grandes jornalistas. O que aconteceu, quer nos jornais, quer nas rádios, é que o jornalista, quando atingiu aquele plano de maturidade, sim, de poder precisamente começar a retornar todo aquilo que foi o seu trabalho, no fundo as redações reformaram estes jornalistas. Vai fazer outras coisas, vai dar aulas, vai... Sim. Ou seja, a tabela de remunerações nos anos 90, propiciada pela fartura daquele tempo, pela euforia daquele tempo, e isto remete-nos também para a política, até para o Fukuyama, a ideia de fim dos tempos, ou seja, a ideia de que em 89 nós estávamos no fim da história, a queda do muro, o fim do Império Soviético, dava a ideia de que entrávamos na enorme prosperidade. De certo modo entramos, mas curiosamente, apesar de pensarmos que aqueles anos 90 eram anos do pós-muro e sem problemas, afinal houve as matanças, o genocídio nos Grandes Lagos da África, houve a Guerra dos Balcãs, ou seja, sucederam-se crises. E depois veio 2001, vieram as Torres Gêmeas e começou uma nova era que vem até hoje, com um desgaste tremendo, foi uma infâmia, 2.993 mortos só no World Trade Center, mas depois disso já morreram dezenas de milhares de pessoas
por causa disso. Há um dominó aqui. Há um efeito dominó. Quando tu olhas para as grandes crises, e há bocadinho falamos dos Balcãs, falaste dos Balcãs, mas nós estamos todos distraídos com a Covid e não vemos que ali na Bielorrússia, na Ucrânia e na Rússia há um conflito terrível a acontecer. Terrível. Há pessoas asfixiadas, há pessoas com a liberdade, quando digo asfixiadas, com a liberdade asfixiada. Há situações dramáticas. O que se passou nestas últimas semanas na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia é uma chantagem tremenda também sobre ti, sobre mim, sobre quem nos está a ouvir. A questão é, nos nossos valores, nós temos um compromisso que é de dar assistência a quem está em risco. E não usá-los. E não usar as pessoas. E o Lukashenko faz exatamente isso. O Lukashenko usa as pessoas, mas o nosso lado, a União Europeia dos valores, tem o dever de... É um facto que há aqui um problema, como é que se resolve, como é que integramos tantas pessoas, mas não podemos deixar que aquelas pessoas estejam ali num limbo... no batente da porta. No batente da porta. E isto cria um problema que é terrível. Não podemos admitir que um dos parceiros do clube, a Polónia, não aceite pessoas... por uma razão religiosa, por serem muçulmanos, não são aceitos. E isso é um argumento intolerável. Mas também há um problema que é qual é o limite da Europa, qual é a capacidade que a Europa tem para receber pessoas. Nós sabemos que precisamos de pessoas, ou seja, temos a questão migratória é um problema fundamental para a Europa. A alma da Europa passa por esta questão. Nós temos que definir o nosso futuro a partir daquilo que está a acontecer, a partir de como reagir. É uma das questões, julgo que migrantes, alterações climáticas são duas das questões fundamentais para definir o futuro da União Europeia. Os testemunhos, as testemunhas profissionais, os jornalistas, estão a contar bem esta história? Porque o que me dá a ideia é que nós estamos a receber muita propaganda e muito pouco olhar no chão, no terreno. E aí há um problema que é também político. A Polónia está a barrar o acesso de jornalistas à zona ao muro de arame farpado. Estado da União Europeia que supostamente tem que preservar a liberdade de imprensa e não o está a fazer. E que declara que é uma zona de crise e que, portanto, não deixa os jornalistas ir lá. Por outro lado, há repórteres que vão lá no CNN, tem lá um repórter, conseguem furar e passar. Por outro lado, aqui voltamos atrás. Eu gostava, mais do que gostava, eu preciso de ver a crise na fronteira da Bielorrússia com a Polónia tratada por um repórter português, com as minhas referências culturais e que não trate... O que é isso? Porquê é que tu precisas de um olhar de um repórter português? Qual é a diferença entre ter lá um francês, um inglês ou um norte-americano? Temos valores que são diferentes. Para um americano, os valores, o que se passa numa fronteira remota da Europa é necessariamente diferente daquilo que se passa com um português. Um repórter português está implicado, aproxima-se necessariamente mais daquilo que são as nossas preocupações, conhece as realidades, pode ter até a sensibilidade para perceber que não temos condições para receber aquelas pessoas, mas temos que fazer alguma coisa. Isso aconteceu na crise dos Balcãs, na guerra da Jugoslávia, o facto de podermos ter ido lá, de podermos estar naquele sítio, de podermos estar em Sarajevo, naquela grande reta dos snipers, isso permitiu ter um olhar, e é muito curioso porque depois isto cruza com as tropas portuguesas que estão também no terreno, na missão de paz. Lá está, o frango assado, a sardinha assada, a Portugalidade está, de alguma maneira depois também está, e é preciso contar isso. Claro, Jorge, um exemplo. Eu admito que Timor não fosse hoje um Estado independente, uma república democrática, enfim, de Timor-Leste, se não estivessem lá os repórteres portugueses. Os repórteres portugueses naquelas primeiras 2 semanas de setembro de 99, entre 2, 3 de setembro e 15 de setembro, o horror que contaram numa altura em que quase não havia repórteres de outros países. Estavam lá seguramente uns 10 repórteres portugueses. Estava lá a Candida Pinto, estavam vários. E o relato dos repórteres
que corroborou os testemunhos dramáticos de timorenses, de figuras notáveis da resistência timorense. O relato dos repórteres pressionou, por um lado, a imprensa internacional. Os repórteres portugueses tiveram um eco na imprensa internacional. E, por outro lado, pressionaram as instâncias para que, no dia 15 de setembro, no dia 14 de setembro, o Presidente Sampaio tenha feito chegar ao então Presidente Clinton que era necessário fazer alguma coisa, agir imediatamente. O Clinton fez a embaixadora dos Estados Unidos na ONU convocar para aquela tarde de um sábado... Lá está o dominó? Claro, convocar o Conselho de Segurança, e nessa mesma tarde foi decidido em Nova Iorque que no dia seguinte a ONU entraria em Timor-Leste como uma interfete, como força de estabilização. E isto marca, ou seja, foi a importância de um repórter que tem uma sensibilidade especial para aquela questão. Não viu aquilo... O Saramago costumava dizer que ia ver a ópera no Coliseu, lá para o Galinheiro, lá para cima, para ter uma visão de conjunto. Aqui não basta ter uma visão lá de cima, é preciso estar lá dentro, ao lado das pessoas e perceber. E é preciso que os repórteres da rádio metam na voz o drama que está a acontecer, para estremecer as pessoas, porque ali há um SOS absoluto, é preciso fazer alguma coisa. E isso funcionou. Tu estiveste em Timor, não nesses tempos, mas depois foste lá ver, fizeste múltiplas reportagens, foste a muitos sítios. Alguma que te tenha marcado, onde tu tenhas, a cada palavra dita, tu disseste, ok, aqui eu vou conseguir fazer qualquer coisa pela sociedade, não ser apenas aquilo que é a parte técnica que há para fazer, mas a construção da narrativa e a percepção de que isso pode acontecer? Em alguns sítios, sim. Timor é um deles. No caso de Timor, de uma forma delicada, que foi com a noção de que talvez fosse necessário pensarmos no baixar a paixão. É uma coisa que contrariava até as minhas aptidões, mas a noção de baixar o fogo, a noção de que aquilo não era bem a ilusão que nós tínhamos, ou seja, aquilo é um povo é um povo que merece a máxima ternura, mas tem uma idiosincrasia própria. Sim, mas havia ali um tipo está lá 4 ou 5 dias e tem a percepção, isto pode não correr bem. Tiveste essa sensação? Tive essa sensação, sim. A sensação que aparece nos clãs, até nos clãs familiares de os mais influentes, não vou chamar os... Tu sentiste que havia uma narrativa de tensão entre pessoas e grupos? Sim. Como é que isso se conta? Tem que se contar, tem que se dizer, eu lembro-me de ter pensado muito, acho que nunca contei isto. Havia um grupo de pessoas que eram muito... Eu tinha acompanhado algumas das negociações em Portugal e Indonésia, em Nova Iorque. Estava em Nova Iorque, é uma história curiosa sobre a importância da persistência. Estava em Nova Iorque, no edifício de vidro das Nações Unidas, numa negociação, não sei exatamente o dia, creio que 3 de maio, 4 de maio de 99, numa reunião que começou logo a seguir à hora do almoço, por Portugal o Ministro dos Estrangeiros, então Jaime Gama, pela Indonésia Ali Alatas, e a reunião prolongou-se por tempo indeterminado. Estavam presentes na altura, para além do enviado da Rádio Portuguesa, estavam mais 2 jornalistas correspondentes em Nova Iorque, que à hora de jantar, e habituados a não acontecer nada, foram jantar e foram para cá. Uma pessoa que eu estimo muito tinha até um jantar em casa e foi para jantar em casa. E, aliás, eu também era suposto estar nesse jantar, mas estou aqui para isto. Estou aqui a trabalhar, estou aqui como testemunha, okay. Tenho que lá estar. E então, às tantas da noite, já à entrada da madrugada, vejo sair o Ali Alatas, ministro indonésio, e um pouco depois o assessor de imprensa do ministro Jaime Gama abre a porta e olha em volta, vê que está ali, ele sabia que estava lá um jornalista. Levanta o polegar e faz-me sinal, entra. Há um momento para mim inesquecível, que é o ministro Jaime Gama, que tem uma ironia fina, mas que tem sempre uma expressão carregada. Daquela vez estava
com a expressão muito aberta, com aquele sorriso irónico e dele. O teu radar ligou. Aconteceu alguma coisa. E com aquela calma que ele costuma dizer, as duas partes acordaram na realização de uma consulta ao povo de Timor. Um referendo. Ele diz uma consulta e eu digo um referendo. E o Jaime Gama, que é sempre muito rigoroso, uma consulta ao povo de Timor. Mas isso é extraordinário. Ou seja, eu entrei em efervescência e ele mantinha sempre aquela pose dele. E esse é um momento em que, tendo em conta o histórico dos 24 anos anteriores, é um momento notável. Há um outro momento e que se relaciona com depois essa percepção de que Timor podia ser uma coisa Já agora faz uma pausa. O que é que alguém com a tua experiência sente quando lhe acabaram de oferecer uma coisa que tu sabes imediatamente antes de contar a toda a gente que vai marcar a história e que é tipo ok, tenho aqui uma coisa do caraças para contar. Lembro-me que naquela noite eu eu estava num hotel Tudor, muito perto do edifício das Nações Unidas, e achei que saía a correr, cansado, era quase como, quer dizer, até podia ser atropelado desde que... É uma embriaguez. É uma embriaguez absoluta. Ou seja, era essencial dizer a Lisboa, tenho aqui isto, e não havia... creio que na altura não havia telemóveis. Julgo que não. Tinha um tijolo que tinha uma coisa enorme que não dava jeito nenhum e depois estava sem bateria. Sim, porque os telemóveis duravam tipo 15 minutos de bateria e eram verdadeiros tijolos. Sim, eu precisava de chegar ao hotel para enviar a história, ou seja, tudo ficava para trás. Aquilo era a coisa mais importante da vida naquele momento. Vamos aí a euforia de uma grande história para contar. Vamos provavelmente àquilo que pode ter sido para ti uma dor. Para mim foi seguramente contar entre os rios. Quando acontece a tragédia entre os rios, cai uma ponte, está um autocarro, desaparecem pessoas, e tu tomas a decisão, trabalhávamos juntos, que foi, vamos para lá, vamos contar isto. Sim. E chega-se a um sítio destes, lá está a história, o que acaba de acontecer, mas a necessidade de narrar, a necessidade de responder à pergunta fundamental, que é porque é que caiu a ponte, quantas pessoas morreram, é possível resgatar ou não, isto é um cruzamento de emoções. Como é que se garante que se consegue contar a história com solidez, fugindo ou não fugindo à emoção? Não sei, diz-me tu. É uma história, é uma reportagem, esta entre os rios, difícil. Cheguei lá em cima das 7 da manhã com Ana Fernandes e o José Guerreiro. Nós tínhamos a história de como é que eu me apercebi de Entre os Rios. Tinha ido ao cinema à noite. E fiz um disparate que foi deitar-me sem verificar o que eram as notícias, mas na altura dormia com a televisão ligada, e à 1 da manhã vejo... à 1 da manhã acordo, enfim, percebo que se passa alguma coisa no ecrã, e então... Era num noticiário da SIC, num noticiário da SIC Notícias, creio que era da SIC Notícias, falava-se no autocarro que caiu. O que se passa? Ok. Onde é que é isto? O que é que está a acontecer? Claro, ok. Percebi o que estava a acontecer, telefonei para a Ana Fernandes, que era produtora. É preciso ir para Entre os Rios, para ir para Castelo de Paiva, que era na altura. E era preciso ir mais gente. Procurei o Zé Guerreiro, que trabalhava com nós. Chovia, mau tempo. Sim, foi horrível. Despistei-me na viagem. Pegámos no primeiro carro que apareceu, um Clio da rádio. Despistámos naquela estrada de 1000 curvas que leva a Castelo de Paiva. Arrebentei uma roda, enfim, chegámos lá ao sítio com uma roda arrebentada, mas às 7 da manhã chegar ali, mais do que ver, havia um nevoeiro intenso e só se via um pedaço da ponte, o pedaço colapsado. A questão mais delicada era as pessoas. Parece logo muito cedo se percebeu que estavam ali duas pessoas que tinham necessariamente a ver, que tinham perdido alguém, e
como é que se fala com estas pessoas? O que é... Pergunta-se ou não se pergunta? Entrevista-se ou não se entrevista? Sim. Havia ali uma espécie de uma taberna onde fui tentar saber aquelas pessoas. Era uma coisa espantosa, porque aquelas duas pessoas estavam ali imóveis. Era uma criança, 12 anos, 13 anos, da freguesia de Raiva. E uma pessoa mais velha, uma madrinha, explicaram depois. E, sabes, houve... ali o apelo de contar fez contar o que estava a ver, o que era a paisagem. E depois sobra aquela pergunta que é a pergunta mais estúpida do mundo e que garante resultados, que é o que é que está a sentir, que é uma invasão. Sim, e sabes, houve para mim um dilema foi, tinha a percepção de que as pessoas-chave eram aquelas duas, mas eu não podia ir lá. Quase um pudor? Sim, era impossível. Eu estava com um microfone emissor na altura, estava com um telemóvel, e tinha a noção de que aquelas pessoas sabem mais do que todos os outros, mas eu não falei com elas antes, não posso aparecer ali com um telemóvel e não posso abordá-las. Percebi que aquelas pessoas estavam paralisadas e... Na primeira oportunidade, depois quando me pude calar, depois de ter contado, acho que falei durante meia hora, fui falando com gente, com o guarda, com o agente da GNR. Falando com os outros. Com os outros. Até que depois me aproximei daquelas pessoas, que aproximei-me e mantive uma certa distância. Que a princípio me receberam mal, mas depois falei e percebi que não valia a pena, que não tinha o direito de lhes pedir para falarem para um microfone. Balbuciavam umas coisas e pronto. Lá está, são as opções difíceis. A tua alma de jornalista obrigava-te a ir fazer perguntas e a tua alma de pessoa obrigava-te a não ir. Sim, no dia seguinte, o acidente foi na noite de domingo, às 9 da noite de domingo, o acidente é uma tragédia. Nós começámos a estar lá, a rádio esteve lá durante tempos. Na manhã de segunda-feira, a partir das 7 da manhã de segunda-feira. Na terça-feira de manhã foi lá o Presidente da República, então Jorge Sampaio. Ele deixou o carro a umas centenas de metros do sítio e os repórteres sabiam que eu estava a chegar. Eu estava a falar com um dos assessores dele, o António Manuel, que já não existe, e sabia que estava a chegar e fui lá. Na altura já estava com grandes meios da rádio, microfone, emissora, etc. E estava em direto e disse, e a primeira coisa, o Jorge Sampaio abriu a porta do carro e começou a descer aquela rampa que levava à ponte. Eu perguntei, fiz uma pergunta, não sei exatamente qual era a pergunta que fiz ao Jorge Sampaio, e ele respondeu-me: por favor, respeito, estou a chegar aqui. Ainda por cima alguém que tu conhecias e que era o presidente, mas era alguém próximo teu. Sim. Foi por um lado um murro, por outro foi uma lição de ética. Eu de facto não tinha o direito de estar ali a apontar o cano de um revólver, um microfone, a alguém que estava a chegar ali e com uma forte carga emocional, ou seja, e que não alinha neste frenesi de... Todavia, as pessoas que sempre te ouviram na telefonia na manhã, o que estavam à espera era que tu fizesses a pergunta. Pois, mas que houvesse uma coragem, que houvesse pisar o risco, se calhar, para conseguir uma boa resposta. Mas ainda bem que isto aconteceu. A seguir veio um problema, fiquei condicionado, fiquei à espera, nunca mais, acho que ao longo daquele dia nunca mais fui o primeiro a fazer perguntas, enfim, durante um tempo não fui, mas aquilo fez-me pensar, ou seja, no espaço de 24 horas, foi exatamente 26 horas, no episódio anterior tinha sido para aí às 8 da manhã, e este era às 10, 11 da manhã, de terça-feira, fiquei a pensar, fez-me pensar,
E fiquei a pensar na importância de, numa situação de crise máxima, na importância de ver alguma coisa que nos faz pensar, que nos faz parar. É essencial que a emoção não seja dona de tudo e que haja... Todavia, na arte de perguntar, e tu dominas a arte de perguntar, tu sabes que para determinada pessoa que vai responder às coisas, que a forma da pergunta pode-te garantir uma boa resposta ou não, que pode ser desde o sentido do humor, pode ser o estimular o ego dessa pessoa, o que pode... Isto são dinâmicas que qualquer jornalista hábil para conseguir a resposta, para conseguir a notícia, vai usar para conseguir fazer isso ou não? Sim, a forma, o modo de formular a pergunta. Há aqui uma questão curiosa que é... colocar a pergunta é um jogo. Às vezes fica a dúvida sobre se vale a pena haver um grande esforço nesse jogo. Ou seja, há perguntas cuja resposta tem um efeito apenas para as horas seguintes. Muitas vezes me aconteceu estar a entrevistar alguém da política em torno de uma qualquer intriga. E ao mesmo tempo, aconteceu isso uma vez no Porto, a seguir, e tinha à espera o professor Manuel Sobrinho Simões. Acho que não joga bem essa narrativa entre a trica política e o professor Sobrinho Simões. Estávamos no Porto de 2001. Capital da Cultura? Sim, justamente Capital da Cultura. E as eleições com uma disputa não se diz em rádio, mas em áudio. E um duelo muito forte entre o Fernando Gomes, que era favorito para ser reconduzido na Câmara do Porto, e o Rui Rio, que veio a ganhar. E eu estava com as duas coisas, estava com as eleições e com o Porto de 2001. E a proposta do Porto de 2001 tinha marcado um encontro com o Manuel Sobrinho Simões. E eu estava naquelas coisas, na intriguinha política, porque era disso que se tratava, e eu ia pensar, vai ser bom conversar daqui a bocadinho ou seja, ouvir um sábio a falar. E cá está. Para conversar com o Manuel Sobrinho Simões não é preciso pensar estratégias de perguntas, é preciso preparar a conversa, claro, é evidente. Um aprendiz diante de um sábio tem de... E depois ele cria completamente essa narrativa. Sim, é para mim uma das pessoas... É curioso que estão na área da medicina, uma área que te é muito, muito cara. Porque sim, não é? Porque podiam fazer outra coisa qualquer. Sim, lembro-me, podia já seguir, pegar, sei lá, no João Lobo Antunes, já não está, mas que era um conversador. Muita gente. Eu se tivesse de escolher os melhores conversadores, curiosamente, muitos deles Vamos lá pensar numa lista, esse assunto diverte-me. Manuel Sobrinho Simões à cabeça, talvez o João Lobo Antunes, juntaria ao Manuel Sobrinho Simões logo no topo alguém que é da física das partículas, o José Mariano Gago, que revolucionou a ciência, já não está entre nós. Sim. António Coutinho, Instituto Pasteur, determinante em relação à SIDA, sim. Kamal Mansinho, a SIDA faz-me pensar. Estás muito na área da ciência, quer dizer, há bocadinho falamos no Saramago também, as letras também vão oferecendo, mas estas personagens, lá está, entre as tricas da política versus as tricas do futebol também, e as grandes ideias e os grandes pensadores, parece-me que estamos a perder por muitos a zero, não é? Pois, a questão é, nós ouvimos um Sobrinho Simões não há outros Sobrinho Simões, mas há outras pessoas que têm conhecimento como Sobrinho Simões. Nós aprendemos, estamos a passar conhecimento, estamos a passar confiança, estamos a ser estimulados, a ser motivados. Estamos a ser melhores do que o que somos. Sim. Quem quiser perder tempo nos serões de intriga e envenenamento do futebol em alguns canais de televisão, está a tramar-se, está a ficar irritado. Porquê que o marcou o golo? Porquê que ele falhou o golo? Coisas absurdas e que só servem para envenenar e, de facto, para deixar as pessoas envenenadas, mal dispostas. Ou seja, porquê é que eu gasto tempo com aquilo?
Eu sei porque é que os canais põem aquilo, porque, ou seja, aquilo é barato, cria uma atenção, não gastam, e não gastam dinheiro sim, claro, não gastam dinheiro com reportagem, claro. Mas porquê é que nós gastamos tempo a ver aquilo? Essa é a pergunta que eu não consigo uma resposta, não é? Porque podíamos dar aquilo e a gente dizer, não, mas eu não quero ver isto. Não. Isto questiona-nos, aquilo não é jornalismo, mas isto questiona-nos sobre o Estado fraco, mau, o estado atual do jornalismo, onde, apesar de tudo, há histórias, continuamos a ter grandes reportagens e continua a haver... de repente passou-me pela cabeça uma história. Há um grande jornalista, crescido, veterano, o José Pedro Castanheira. Do Expresso. Sim, do Expresso. Aqui há e também escrever biografias maravilhosas. Sim, aqui há 2 anos, salvo erro, 2, 3 anos, ele resolveu, foi há 3 anos, foi em 19, nos 50 anos das grandes cheias de Lisboa, soube-se que foi um massacre de pessoas em zonas baixas da periferia da cidade, a zona de Louros em particular, Olival Basto, etc. Sim. Nunca se soube ao certo, o regime na altura, Salazar Caetano, não deixou que se soubesse quantas pessoas tinham morrido. E então o Zé Pedro teve uma ideia notável, uma ideia que é de um trabalho chatíssimo de sacrifício, e foi para as conservatórias de... Foi fazer arqueologia. Foi ver as pessoas que morreram, quantas pessoas tinham morrido naqueles dias. E, de facto, em torno do dia 25, 28, 29 de novembro, ele contou, creio que 525 mortes naquela zona. E isto permitiu fazer um cálculo. Isso é uma grande história, isso é grande jornalismo. Justamente, as pessoas podem perguntar, então o que é que isso interessa? Interessa saber o que é que aconteceu. Interessa saber o que é que depois disso foi feito, interessa que consequências houve para os filhos, para os netos. Saber a verdade. Não? Sim, e saber ao mesmo tempo o que é que está feito para evitar que volte a acontecer uma coisa assim. Eu quero, enfim, gastar estes últimos minutos da nossa maravilhosa conversa. Tu estás a dar aulas, estás a ter um papel a formar jovens jornalistas. Como é que é esta nova geração? Há gente muito interessante. O bicho da curiosidade está lá? Está lá, em absoluto. Há um problema que que cresceu muito. Há uma fronteira trazida pela pandemia. Cresceu muito a desesperança. Enquanto até 2019, 2020 havia um grande entusiasmo, as pessoas acreditavam que iam mudar o mundo. Hoje muita gente acha que está a fazer o curso, está bem, mas a seguir eu vou trabalhar se calhar na caixa do supermercado. Tem essa noção? Tem a noção de que não há. Sim. Embora todos os anos na escola do trabalho são licenciados em cada ano à volta de 50 novos jornalistas. São números impensáveis. Se considerarmos que há em Portugal 23 escolas com cursos de jornalismo, quer dizer que todos os anos são lançados a um número impensável E sem um mercado para isso, e portanto vão fazer outras coisas. Sim. Mesmo assim, todos os anos há uns 10, às vezes 15, já houve mais, houve um ano em que foram 20 e tal, que são absorvidos logo a seguir. Portanto tem qualidade. Sim. E eles trazem-nos o quê? Porque uma coisa é ensinar a técnica do jornalismo, como é que se faz o título, como é que se faz uma abertura, como é que se conta uma notícia, quem, quando, onde, porque isso é uma coisa. Outra coisa é esse fator X, que é a curiosidade, a fome, a vontade de comer o mundo, num momento em que, para o bem e para o mal, estas gerações estão muito... o telemóvel, o TikTok, o WhatsApp são nativos digitais. Sim. Nós não somos. Fazem-nos a ponte para isso, ou seja... eles podem nos ensinar esse mundo? Nós trabalhamos com eles sobre como utilizar o Instagram, por exemplo, e eles sabem o que é que devem, como é que transportam esta história para o Instagram. Controlam a narrativa, conseguem perceber a narrativa. Sim, conseguem tornar a narrativa atraente
para pessoas da geração deles, da geração logo a seguir. Ou seja, eles acrescentam aquilo que nós não temos, que eu não tenho sensibilidade para entender. Eles estão muito focados, estou a pensar nestas gerações precisamente, muito preocupadas com as questões ambientais, muito preocupadas com a ecologia, com a proteção dos animais. É espantoso. Nós falamos da retórica e eles estão já aí, a lógica do bem comum, a lógica da responsabilidade social, a lógica de comunidade. A discussão, eu faço tenho uma conversa semanal com uma pessoa que respeito muito, o professor Filipe Duarte Santos, e os alunos da escola seguem aquilo e discutem e querem saber mais e ou seja, aquilo toca-lhes. É tema para eles. O clima é... eu às vezes interrogo-me até sobre se não estamos numa lógica de caos excessivo. Eles têm medo de que ainda na vida deles haja consequências dramáticas. Há um caso concreto, há um aluno que é dos arredores de Faro e que questiona, eu não sei se em 2050 o sítio Montenegro onde eu vivo está lá, ou seja, se o mar já não está ali. Portanto, já não é uma coisa teórica que os físicos e os meteorologistas falam. Saímos do abstrato e começamos a ver, aliás, as chuvas que aí estão, as tempestades, já não há maneira da gente... Aliás, há gente que tomou a iniciativa de ir, olha, aos teus sítios, foram de caminho a Esposende para... A zona da costa, que é provavelmente a zona de maior desgaste de erosão, e foram por ali contar histórias, falar com pescadores, e foram por conta própria, ou seja, era um trabalho final e resolveram, ok, mete-se ao caminho e fomos. Vamos fechar. Fechas com esperança ou estamos mesmo perto do fim do mundo? Não, sempre com esperança. Sempre com esperança, confiança na espécie humana, confiança nos repórteres que contarão o que é preciso para fazermos disto um mundo melhor. Francisco Gente como tu. Obrigado. Gosto.